Largou vencendo fora de casa, uma vantagenzinha para o jogo de volta. Sequência difícil o Bahia está tendo aí. Jogo em Jequié, jogo em Caxias, volta. Tem a outra semifinal aqui em Salvador. Depois já é Clássico Bavina, isso. Depois, enfim, depois é final, se passar. Só para deixar o prato para o mestre Paulo. E aí eu tenho que, feliz ou infelizmente, concordar. O time jogou na quarta, viajou quinta, não treina. Sexta viajou para Jequié, não treina. Sábado jogou em Jequié. Voltou, chegou 3 da manhã. De manhã viajou para Porto Alegre, não treina. Hoje tem que treinar. Vai treinar forte para jogar amanhã na Serra? Pode. Não vai. Então o torcedor às vezes fica com a ilusão de que eles ganham muito. O salário é astronômico. O salário não tem a ver com a atividade no campo. Então, assim, tá pesado, realmente. É a tabela. Esse período tá complicado. Todo mundo sabe disso e por isso, e eu já falei semana passada, que o rodízio que o Rogério implementou foi para isso. O time que vai jogar amanhã não atuou no sábado. E 5 não viajaram sequer para Ilhéus, ou seja, ficaram em Salvador. Recuperação. Eu acho que é tudo, né? Uma questão de avaliação de adversário, de peso do jogo, com todo o respeito ao Jequié, mas dá para se enxergar que com o time alternativo o Bahia poderia conseguir o resultado. Não foi fácil, né? Não foi com o pé nas costas, 1-0, mas garantiu aí esse resultado positivo para o jogo de volta. Mas aí você já tem, Paulinho, uma Copa do Brasil, que é mata-mata, ou vai ou racha. Aí você tem que ir com força máxima. E é um jogo dificílimo. O Bahia. Olha, quando começa o ano, todos os clubes conhecem o calendário em termos nacionais. Isso exige o quê? Dos clubes, entendo, a formação de um elenco. Não existe elenco homogêneo, mas você tem que buscar uma heterogeneidade menor. Quanto menor for essa heterogeneidade, lhe dá condições de fazer o rodízio que o calendário estúpido do futebol brasileiro exige de você. Por exemplo, esse caminhar do Bahia, ele é desumano. Ele é desumano. O Bahia, insisto e repito, vai enfrentar um adversário dificílimo pela Copa do Brasil. É por isso, viu, Bará? É por isso, viu, Xavier? Ju, que eu tenho um cuidado enorme quando falo do treinador. Porque existem questões que permeiam o trabalho do treinador e que não é justo que a gente esteja a querer do treinador com esse calendário louco, muito mais. Você falou em treinamento. Eu pergunto, como é que o Rogério pode aumentar o repertório da equipe em termos táticos, Xavier? Como é que o treinador do Vitória, ele pode fazer isso com essa sequência de jogos? É muito difícil. É muito difícil. É menos difícil quando você tem um elenco menos heterogêneo. Aí você vai ter menos dificuldade e dá mais possibilidades para aquele que é o capitão da equipe, que é o treinador de futebol. A gente tem uma questão aí que às vezes as pessoas não pensam, né, não conversam. A gente está falando aí dessa sequência de jogos. Distantes, né? Jogos que são muito próximos, né, um do outro, com distância grande aí de quilômetros para percorrer. E às vezes a gente não se apercebe que o treinador está em todos. O treinador mentalmente cansa muito você fazer várias viagens, comandar vários grupos, vários elencos, não é tão fácil. Então também tem a questão de às vezes a pessoa não entender. Não entender que às vezes até uma tomada de decisão que precisa estar com a mente fresca, às vezes o cara até se pega um pouco no cansaço, mas falando dos atletas, o Bahia tem essa condição um pouco melhor de conseguir fazer um elenco maior, um elenco vasto, para poder ter rodar os jogadores. Nem todos os times têm esse privilégio financeiro e, independente de você conseguir ter um elenco bom ou não, você não vai ter todos no mesmo nível, que é como o Paulo falou. Tem sim
as oscilações de performance da equipe, as oscilações que é normal de atletas individualmente. E nessa rotina cansa muito. Eu vivi isso aí de você, na época que eu jogava, realmente a gente não tinha tanta proteção como hoje em dia se exige. A gente jogava às vezes no domingo, jogava na quarta, jogava no sábado e jogava de novo na segunda. Cansa mentalmente, fisicamente, e se você não está bem descansado, um gesto técnico não sai com perfeição como você poderia fazer. As pessoas às vezes, mas está ganhando muito dinheiro. O dinheiro ali na hora não vai entrar em campo. O jogador precisa ter trabalho, precisa ter descanso, precisa ter alimentação, e às vezes, por ser tão pegado, às vezes a oscilação é normal. Bará, para ouvir você sobre esse rodízio e sobre o desempenho do time que ele escolheu, né, para jogar no sábado, antes, vamos ver o que o Rogério disse sobre essas trocas que ele precisou fazer. Eu acho que sim, porque nós perdemos as 2 primeiras rodadas do campeonato. Isso fez com que a gente tivesse que correr atrás praticamente durante boa parte do campeonato para recuperar aqueles 5 pontos perdidos nas 2 primeiras rodadas, né? E se a gente tivesse que correr com o mesmo time atrás, e principalmente em 2 gramados, como foi hoje, como foi o de Juazeiro, eu acho que seria praticamente impossível. A gente vê hoje Cicinho com um pouco de dor, Iago tomando pancada, nós não temos tantas opções assim. Joga sempre Rezende, 45, Caio, 45, para a gente ter um cara experiente no meio para tentar editar o ritmo do jogo. Foi a única repetição, né, que nós fizemos do time. Hoje, diante da necessidade, entrou Ademir, Tassiano, Everaldo na frente. E lógico que a gente gostaria de descansar ou de treinar separadamente todos para ter um desempenho melhor. Mas nós precisamos do resultado. Então a gente tem que correr, às vezes, algum risco, né, sobre algum jogador. 30, 35 minutos, como eles entraram, na maioria, eu acho que serve até como treinamento para eles, né? Só para trazer para você, Paulinho, para chavear e para Ju, vamos falar de 3 peças que até sondaram o universo tricolor. O Reinaldo, que falaram do lateral esquerdo, quem sabe, ia lá no Grêmio trazer o Reinaldo. Machucou. Por quê? Sequência de jogos. Arrebentou. Ligamento e tá fora da temporada praticamente. O menino do Cruzeiro, o atacante, fugiu o nome agora, que teve para Bruno Henrique, não, como é? Depois eu lembro. Teve para vir para o Bahia teve na parada, o Palmeiras levou. Chegou no Palmeiras e lesionou. 7 meses fora. O Ferreirinha, na briga, Bahia, São Paulo, aquele cabo de guerra, São Paulo levou. 6 meses fora. Sequência de jogos, os caras não param. Os caras não têm condições, Paulinho, de ganhar condicionamento, tá com a sua estrutura física, muscular preparada para a carga de jogos. Não tá pronto. O que é que acontece? O músculo não tá forte, você faz um movimento mais brusco, o músculo não segura, osso sozinho não movimenta, aí quem segura a onda, ligamento. O que é que acontece com o ligamento? Arrebenta. Seja ele de tornozelo, joelho, quadril. Então, quando a gente fala, Paulinho, principalmente essa parte técnica de preparação física, de condicionamento, tem muita resistência. E eu já falei semana passada, vou repetir. Em função da ignorância. Pessoas que não entendem de preparação querem meter o bedelho e falar de uma coisa que não tem sentido e que a própria fisiologia hoje explica. Ignorância, tenho certeza, no sentido que Baraúna colocou, é ignorância no sentido de ignorar. De ignorar. De não saber. De não saber. Xavier, você fez uma observação a qual eu vou me arrimar agora, porque não é tão comum, porque as pessoas não lembram muito disso, que é a questão emocional do treinador de futebol. Quando, por exemplo, o Rogério Ceni interveio no jogo, tirando o Tassiano e colocando o Rezende, é claro que numa situação normal, de plena consciência, com a qualidade que tem o Rogério, ele não faria aquela alteração. É claro que não faria. Agora, eu não tenho o direito, nenhum de nós, enquanto críticos, a esquecer essas questões subjetivas que permeiam todo o contexto do futebol, não é? O futebol não pode ser visto apenas por aqueles que tocam na bola, não. Futebol de hoje, Xavier falou há pouco, Baraúna ratificou.
O futebol de hoje, ele tem uma estruturação que o Xavier não teve na época dele no Vitória. Monitoramento de treinamento, de carga, de corrida, nada. Não Hoje em dia, teve. a equipe multidisciplinada é um suporte muito grande. Naquela época estava começando, sim, né? Mas sim. agora... E falando nessa questão de sentir, né, a carga de jogos, o Cicinho sentiu. O primeiro a sentir. E o Rogério falou, né, sobre a conversa que teve com ele. Eu só pedi para ele, pedi como ele estava, disse que sentiu ele nunca teve lesão muscular, eu acho que pode até nem ter tido, pode ser uma coisa tendínea, alguma coisa na origem, no tendão, exceção, origem, não lembro o que é, e eu pedi para ele se ele conseguiria ao menos ficar posicionado em campo. Eu não queria que ele corresse, nada, mas eu queria que ele chamasse a atenção. E por isso que eu tentei defender mais com o Juba e botei ele à frente só para ele ficar, para chamar a atenção dos adversários. Ele se esforçou e no final eu disse para ele se ele não aguentasse que ele saísse. Mas ele se postou ali no campo, fez o que ele podia. É o que eu falo, é um cara que se dedica muito. E o torcedor, eu acho que tende a reconhecer sempre essa dedicação, né? Foi capitão do time hoje, acho que um presente para ele, por tudo que ele se empenha, por tudo que ele se dedica.